Assista agora a mais uma mensagem inspiradora da Missão Cristã Internacional. Bendito seja o nome do Senhor. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez com essa igreja abençoada, linda, uma igreja de servos, uma igreja de visionários, homens e mulheres que glorificam o nome do Senhor. Nós conhecemos já o pastor Cito há uns anos, né? E estamos tentando aprender com o grupo, entender e avançar da melhor forma no nome de Jesus. A nossa gratidão pela recepção, pelo carinho, pela hospedagem, pelo bacalhau. Já me levaram para comer bacalhau ontem. Estávamos lá em Moçambique, na primeira noite. Pastor, cuidado com o leão, cuidado com o tigre. E eu estava dormindo numa hospedagem lá na escola, no corredor. Me colocaram no mosquiteiro para os mosquitos não entrarem, né? E de repente, irmãos, um leão e um leopardo começam a se atracarem. Quer dizer, eu pensei que era um leão e um leopardo, porque eram mais ou menos 3 da manhã. Eu chamei alguns pastores para me ajudarem, mas de repente, irmãos, eram 2 gatos brigando. Mas a zoada era tão grande que a primeira noite fui impactado com 2 gatos brigando. Não tem leão naquela região, nem leopardo. Mas foi, olha, irmãos, 3 da madrugada, caíram em cima do carro, o alarme disparou. Nós louvamos ao Pai Celestial por esta semana em Moçambique. Quando o pastor Cídio, né, e a sua esposa, a pastora Kênia, pastor Rodrigues, pastora Ana Paula e a equipe foi nos apresentando a visão da MCI, o Bloco da Vitória, a gente está se aproximando, né? Já estamos aí para... Eu vi a ideia das 200 igrejas do Cletos, a gente ficou empolgado com a visão. E nós colocamos dentro do Pai Celestial cada viagem, cada empreendimento que nós fizermos e somando com a igreja. E nesta viagem, agora apenas 7 dias em Moçambique, aconteceram coisas assim maravilhosas. Uma delas é uma igreja em Tete, uma cidade bonita, uma cidade com bons hotéis e também uma cidade com grandes desafios, muitas aldeias, muitas comunidades. E o pastor lá é o pastor Paulo Roya, um jovem de 26 anos, que já está totalmente debaixo da vossa cobertura, amém? Está pronto para receber as instruções do Bloco da Vitória, recebeu o primeiro impacto, já estão prontos. É um grupo de mais de 250 pessoas. Já tem muitos casais, ele é casado, o pai dele é casado, o pai dele já está com uma certa idade e ele está assumindo tudo. Então Moçambique já está instalado, bendito seja o nome do Senhor. Já tem até o salário dele, irmãos, amém? Nós não precisamos mais montar o salário dele, mas podemos instalar muitos projetos lá, conforme a graça do Senhor. Já dá para colocar o painel MCI lá. Não dá para ser desse, né, irmãos? Aí também não. Mais um banner, né? Como eu vi lá do Rio de Janeiro. Dá para instalar da mesma forma. E o pastor Rodrigues já vai conversar com o pastor Cídio também. A gente vê qual a possibilidade de abril ele está aqui com vocês, aprendendo, tendo uma visibilidade. Se ele não vier, na próxima ida a Moçambique já vai ter as instalações do Bloco da Vitória, os livros, quem sabe já realizar um impacto. Bendito seja o nome do Senhor. Tivemos uns relatórios lá com outro tipo de relacionamento. São obreiros que precisam ser ajudados ou acompanhados, né? Eles ganham muito pouco. E nós podemos fazer muito por Moçambique, muito pelas aldeias, muito pelas tribos. Na nossa cidade, Recife, no nosso estado de Pernambuco, há 40 aldeias, tribos indígenas que não há presença de missionários. Há
3 quilombos africanos no nosso estado. É impressionante, né? Ver no estado de Pernambuco quilombos africanos. Portugal tem uma facilidade tremenda de culturas, povos. É um mover de Deus. Há um mover entre vós de uma maneira extraordinária. Deus tem um plano perfeito na sua vida. Que Deus te conduza no triunfo de Cristo. Abra a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, o verso 26 e o verso 27. Deus quis dar a conhecer o mistério que estava entre os gentios. Deus quis se revelar. Colossenses 1, 26 e 27. Interessante este texto que revela quem é Deus, como é Deus. Às vezes ficamos nos perguntando como é que Deus age. Eu nunca tive uma crise de asma em nenhuma viagem missionária. E fui surpreendido agora em Moçambique. Eu pensei até que ela era malária, mas graças a Deus que não era malária. Era só uma crise de asma forte, uma boa febre e uma boa gripe. E muita tremedeira. Eu não disse a minha esposa, mas graças a Deus deu tudo certo. Foram 3 dias para se recuperar. E tendo que fazer alguma coisa, treinar, visitar aldeias. Foi muito bom o tempo. E eu espero que Deus assim continue nos surpreendendo, renovando as nossas forças. Eu queria registrar mais uma vez um tempo aqui que eu passei nesta igreja. É a segunda vez que eu vou fazer a referência. Quando eu estava indo para São Tomé e Príncipe com o pastor Cídio e o pastor Rodrigues. E nós fomos a São Tomé. E no domingo antes de viajar nós passamos aqui. Estava numa tensão grande que o pai da minha esposa teve um infarto. E nós estávamos na tensão se iríamos a São Tomé ou se voltávamos para Boa Viagem, para Recife, para dar assistência à minha família. E alguém daqui da igreja profetizou nos meus ouvidos assim: tu, quando chegares em casa, o teu sogro vai te receber no apartamento. E na hora a mente, não é? A mente nossa, ela é muito técnica. Raciocinamos muito rápido. Eu disse, olha, todas as viagens que eu fiz durante esses anos, o meu sogro, bem, nunca me recebeu no aeroporto. Como é que essa mulher está aqui no meu ouvido, dizendo que vai receber no meu apartamento? Interessante que quando eu cheguei no aeroporto, ele não estava, mas quando eu cheguei no apartamento, ele estava na porta do apartamento, há 1 hora me esperando, com saúde, com graça, rosado, abençoado. Então não só Deus confortou o meu coração, o coração da minha família, como também cumpriu a palavra dele. Bendito seja o nome do Senhor. E Ele tem muito mais para a sua vida, muito mais para o seu coração, muito mais para o seu ministério e para os seus olhos. Há 3 coisas que na vida, quando passam, já não voltam mais: o tempo, as palavras e as oportunidades. Portanto, não perca tempo. Aproveite o máximo as suas palavras. Aproveite o máximo as oportunidades. Existem na vida 3 coisas que podem levar à destruição: a ira, o orgulho e o ódio. A última vez que eu estive aqui ministrando, com a bênção do pastor Cídio, falamos sobre Jonas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Os irmãos lembram? Os irmãos se lembram que quando Jonas, no capítulo 3, saiu pregando erradamente. Se lembra que a gente usou um Jonas aqui? Cadê o Jonas? Está aí hoje? Cadê ele? Cadê Jonas? Fui perguntar se tem uma música aí, né? Se lembram que ele correu aqui? Jonas pregou errado para que Nínive fosse o quê? Lembram não do sermão? Qual a ideia de Jonas? Nínive fosse destruída. Muito bem, minha irmã. E Jonas, no capítulo 4, versículo 1, ficou como?
Depois que 120 mil pessoas se converteram, como foi que Jonas ficou? Como? Não entendi. Triste a chorar, mas não foi essa palavra que a gente usou aqui. Ficou? Quem foi que falou aí? Irado. Como é que um pastor fica irado com 120 mil conversões? Como é isso? Já pensou? Se converte 120 mil pessoas em Lisboa e o pastor fica irado com essa conversão, ele deve ter. Então Jonas tinha um grande problema no coração dele. Diga para quem está ao seu lado: nunca deixe o ódio tomar conta do seu coração. Irai-vos e não pequeis. Cuidado com o orgulho, para que o orgulho não cresça. Não deixe de perdoar sempre. Uma vez eu trouxe 30 pastores para aqui, para o norte de Portugal, e todos eles começaram a pregar. E um ganhou um terno, outro ganhou uma oferta, outro ganhou um presente, todo mundo, o outro orou e houve milagres. E dos 30 eu fiquei organizando, estava com muita febre e não fui para o culto. E eles voltaram e todo mundo contando as maravilhas, e eu quis ficar com orgulho. Comecei a orar com Deus: mas Senhor, eu trago a turma, eles pregam, há conversões, ganham oferta, eu não ganho nada, Senhor. Que é isso? Comecei a brigar com Deus. Deus falou assim comigo: olha, aquieta o teu coração, seu ministério é uma ponte. Eu uso os meus filhos, eles passam por cima de você e eu faço como eu quero. Não é fácil ser ponte, viu, irmãos? Uma vez meu pai foi evangelizar no sertão, Goiânia, e passou com o carro naquela época, era uma rural, uma caminhonete velha, com 8 pessoas, o rio estava cheio, ele passou no lugar da ponte, evangelizou, muitas pessoas foram convertidas. Na volta, voltou, chegou na cidade: pastor, o senhor foi ao povoado? Fui. Mas como? Pela ponte. Mas e as águas? Eu passei com a água. Mas pastor, há uma semana que o rio levou a ponte, são 4 metros de altura. Como foi que o senhor passou? Na hora do lugar da ponte estava coberto, eles oraram, eu acho, né, irmão? Não sei, Deus colocou a mão dele, eu sei que o carro foi e voltou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora em Pemba, as águas levaram os viadutos e as pontes que ligam o acesso a Pemba. 4 irmãos, não cristãos, eu estou profetizando que eles se converteram antes de morrer, eu não sei. Eles foram num Honda Fit, as águas tinham levado a ponte, deram ré e tentaram saltar. Foi filme Velozes e Furiosos 5 ou 2, mas é uma distância grande, com mais quase 1000 metros, irmão, é muito distante. O camarada foi e deu um salto, o carro desceu, os 4 morreram. Agora é em Pemba. Eu me lembrei do meu pai, graças a Deus que meu pai não morreu, Deus sustentou, mas estes irmãos tentaram atravessar para o outro lado desta forma. Agora em Pemba, semana passada. Nunca deixe o ódio nem o orgulho crescer no seu coração. Há 3 coisas que nunca devemos perder: a fé, o amor e a esperança. Avancemos nele, cresçamos em amor, porque somos filhos da esperança. Não tema nada. Não tema nada para os seus filhos, para a sua vida, para o ministério, para as 200 igrejas que vocês vão ultrapassar o alvo. Não temam nada, porque somos filhos da esperança. Existem 3 coisas de grande valor na vida: a humildade, a sinceridade e a amizade. Os humildes serão exaltados. A sinceridade atrai Deus. Muita amizade com Deus nós precisamos ter, muita amizade com Deus. Existem 3 coisas que formam o nosso caráter: o respeito, o compromisso e os valores. Precisamos de homens e mulheres com caráter para darmos saltos mais altos. Existem 3 pessoas que te amam muito: o Pai,
Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Peço ao Senhor que Ele resplandeça o seu rosto sobre vós, e que vocês sejam conhecidos como plantação do Senhor, carvalhos de justiça, para o louvor da sua glória. Colossenses capítulo 3, versículo 26 e 27. 3 palavras que queríamos trabalhar com a igreja nesta manhã. 3 palavras simples: o segredo, a revelação e o futuro. Colossenses 1, 26 e 27. Eu vou parafrasear: pois o mistério de Deus que estava oculto nos foi revelado, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos parafrasear juntos? Pois o mistério de Deus que estava oculto nos foi revelado, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos ler nesta versão juntos? O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Vem na versão seguinte: Cristo em vós, a esperança da glória. Nós temos muitos mistérios na Bíblia, você já percebeu? Você lembra como Moisés foi falar com a sarça ardente? Espécie de uma planta pegando fogo, e aquela chama falando com Moisés. Lembram dessa passagem na Bíblia? E Moisés conversa ali com aquela espécie de planta ou árvore ou sarça pegando fogo. Deve ter sido a inspiração daquela novela na Rede Tupi, lá no Brasil, Meu Pé de Laranja Lima, que o pé falava com a criança. Mas sempre quando eu li essa passagem na Bíblia, como Moisés fala com uma planta pegando fogo. Outra vez Deus aparece escrevendo uma mão. Quem se lembra dessa passagem bíblica? Uma mão escrevendo no painel. Já pensou você assistindo o culto aqui, Deus falando com vocês com uma mão escrevendo ali? Só a mão. E também inspirou aquele desenho animado, A Família Addams. Vocês já viram que tem um filme de terror que uma mão andando sozinha? Tiraram da Bíblia, porque na Bíblia tem uma história que uma mão aparece escrevendo no Velho Testamento. A linguagem antropopática, antropomórfica, atribuir sentimentos humanos a Deus e forma humana a Deus. Uma mão escrevendo em nome de Deus. Lembram quando Moisés foi atravessar o Mar Vermelho? Lembram? O que tens nas mãos, Moisés? E Moisés tinha um cajado, um pedaço de madeira. Nesse filme agora que fizeram aí, Moisés levantou, não sei se foi uma espada. A Bíblia diz que foi um cajado, meu irmão. E aí foi meio esquisito a exegese que fizeram agora com este filme. Mas lembram do texto bíblico? Moisés tinha o que na mão? Levanta. Moisés levantou o cajado. Foi o que aconteceu com o mar? O mar se abriu. Também inspirou o controle remoto, porque você viu que o cara levanta assim, irmãos, e abre tudo, irmãos. Sem fio, sem poder, como é que abre? Aí você fala assim: não, os críticos, não secou o mar. Secou e não encheu muito rápido, porque quando o exército entrou, as águas tomaram e destruiu o exército de Faraó. Com Deus não se brinca, mas Deus tem um senso de humor, irmãos, fantástico. Quem lembra de Sansão? Sansão começa a destruir homens com a força, irmãos. A força de Sansão não estava nos músculos, não estava na força das pernas. Onde é que estava a força de Sansão? No cabelo, irmãos. Cabelo tem músculo. Deus tem cada um, irmãos. Corta o cabelo dele que ele perde a força. Cada mistério. E quando os profetas, os discípulos de Eliseu, perderam o machado emprestado, estavam com o machado dos outros para caçar, para organizar. O machado cai no rio. Eu acho que eles não sabiam nadar, irmão. Se fosse eu, dava um mergulho lá a procurar o machado. Eliseu, cadê o machado? Olha que coisa linda. Vocês perderam o quê? Que não é vosso. Cuidado para não perder o que não é seu. A
dons que estão dentro da sua vida, que foi Deus que lhe deu, e você às vezes está perdendo tudo. Mas olha a sabedoria do profeta. Onde vocês lançaram o machado? Foi mais ou menos por ali. Ele vai flutuar. O machado flutua, irmãos. Machado flutuando, irmãos, dentro d'água. Machado é pesado. Dizem que inspirou o filme Thor. Quando o Thor joga o machado dele, o machado vai e volta. Meu irmão, o machado dos discípulos de Eliseu flutuou, meu irmão, sobre as águas. Irmãos, a Bíblia é cheia de mistérios. A nuvem de dia que guiava o povo no deserto, uma nuvem dando sombra. E à noite, o que é que acontecia? Coluna de fogo à noite. Que coisa linda, né, o Velho Testamento. Sempre um mistério, sempre uma revelação, sempre um milagre. Já viram aquela da comida ou do azeite da viúva e começa a crescer e multiplicar? Irmãos, o mesmo Deus que fez milagres no Velho Testamento, Ele faz milagres hoje também. É um Deus de mistérios. Cada detalhe do Velho Testamento você fica surpreendido. Surpreendido. Quem se lembra de 1 Samuel capítulo 13, capítulo 14, quando Jonatas vai enfrentar o exército inimigo? Saul com 2.000 homens, Jonatas com 1.000 homens, e vencem os filisteus. A vitória é tão forte, a vitória é tão maravilhosa, 1 Samuel capítulo 13, capítulo 14, que os filisteus ficam sabendo, e Jonatas faz uma festa, e o povo de Israel faz uma festa, e isso provoca a ira dos filisteus. Lembram? 1 Samuel capítulo 13, capítulo 14, o que é que acontece? Os filisteus preparam um exército, olha como a Bíblia é clara, 30.000 carros de guerra, 6.000 homens montados a cavalos, e os homens sem cavalos, sem carro de guerra, com escudo e com lanças e com espadas, é como a areia do mar. Para ajudar a entender, quem já assistiu o filme Troia, nos tempos de Aquiles, tem um povo guerreando, já viram? Aquelas guerras, ou o último samurai, ou o gladiador. O gladiador tem carros de guerra. Já viu carros de guerra do gladiador, não? Quem já assistiu o filme Gladiador? Para ajudar a interpretar os carros de guerra de 1 Samuel capítulo 13, capítulo 14. Eram 2 rodas de ferro aqui, 2 aqui. O camarada ficava com espada. Nas rodas tinham lanças. E eles partiam para matar. E era um desastre. Eles matavam mesmo, irmãos. E como foi que Jonatas, olha, irmãos, como foi que Jonatas partiu para enfrentar o exército inimigo? Jonatas só tinha uma espada. E o exército de Jonas? Pá, enxada e pedaço de madeira. Porque os filisteus na época governavam para amolar as facas e as espadas, e com essa estratégia ele tirou as armas de Israel todas. O versículo é bem claro, se você ler com muita atenção, 1 Samuel capítulo 13, capítulo 14, mas olha que segredo. Quando Jonatas parte para enfrentar o exército inimigo, quantos carros de guerra? 30.000 carros de guerra, diz o texto. 6.000 homens montados a cavalos, e o exército a pé, como areia do mar. Jonatas faz assim: Senhor, se tu me deres o sinal, eu os enfrentarei. Se tu não me deres o sinal, eu vou dizer que eles fujam, porque vamos morrer. E Deus deu o sinal para Jonatas. E Jonatas foi e venceu o exército inimigo. Mas diz a Bíblia que quando Jonatas partiu, houve como um terremoto. O sobrenatural de Deus estava com Jonatas. Bendito seja o nome do Senhor. Primeira de Samuel, aplauda ao Senhor, é Ele. E Ele está entre nós. E Ele está entre nós.
Prepara aí que eu estou tentando chegar no texto. Já já eu chego lá. A frase está lá, ó, o mistério que esteve oculto. Quem se lembra da guerra dos 6 dias em Israel? Israel tinha quantos para lutar contra o Egito e toda a turma lá? 3.000 soldados, pela CNN e YouTube. Digite lá, guerra dos 6 dias. Entrevista com os generais não cristãos do Egito. Israel estava armado com metralhadoras e fuzíveis, e os 9.000 inimigos de Israel na guerra dos 6 dias, com tanques de guerra, bombas e um arsenal pesado. O que aconteceu? Guerra dos 6 dias. Quando o exército inimigo estava no tanque de guerra, ia apertar o botão para atirar no exército inimigo, só apertar o botão, olha, não conseguiu. Eles viram cavalos gigantes brancos, com homens vestidos de branco gigantes, tiraram, não conseguiram apertar o botão, saíram do tanque de guerra e correram. Há um soldado que diz assim, estava pronto para fuzilar. Por que você não fuzilou? A CNN pergunta. Ele fala assim, ó, eu vi muitos cavalos brancos com homens brancos altos. Soltei minha arma e corri. Israel vem, assume os tanques de guerra, pega as armas e domina todo o território. Bendito seja o nome do Senhor. O que aconteceu na mesma época dos 6 dias, da guerra dos 6 dias no Brasil? A mesma data, a mesma semana. As igrejas estão reunidas lá no Brasil, assim, ó, alguns sentados, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Conhece não? Firme pelos séculos, todo mundo, firme nas promessas. Mais tradicional, aí tá renovado, né, irmão? Tradicional, todo mundo. Firme. Irmão, por favor, baixa o braço, irmão. Tradicional, direito. Firme nas promessas de... Uma guerra tradicional. Na mesma época da guerra dos 6 dias, na mesma semana, a igreja começa a falar em línguas dos anjos. Sem o pastor ministrar, todas as igrejas, há um avivamento nas igrejas tradicionais. Na América acontece a mesma coisa, na África e na Ásia. Os especialistas dizem, Deus visitou a terra na guerra dos 6 dias. É a mesma época do avivamento no planeta chamado Terra. É a mesma época do avivamento nas denominações tradicionais, entre os batistas, presbiterianos, congregacionais. Deus se movendo na guerra dos 6 dias e havendo um movimento nas igrejas tradicionais. Hoje há um movimento lindo, pentecostais. Irmãos, Deus se move. Deus não está preso numa caixa de fósforo. Deus não está preso ele não só age como a gente pensa, não. Ele se move, ele está agindo. Diz o texto, todo o segredo de Deus nos foi revelado. Como é a pele de Deus? De que cor são os olhos de Deus? Como você fala com Deus? Eu sempre tive uma curiosidade, quando eu estava na escola bíblica dominical, quando criança, olha, feche os olhos para falar com Deus. A gente fechava os olhos porque quando criança a gente se distrai. Mas a gente adulto ainda continua, feche os olhos para falar com Deus. Mas você pode orar de olhos abertos e falar com Ele. Pai, meu amigo, meu Senhor. A gente não fala com Deus? Falamos ou não falamos? E olha o que Paulo diz: todo segredo de Deus nos foi revelado. Qual é o segredo do Mar Vermelho, da sarça, de Eliseu, de Jonatas, de Davi com o gigante Golias? Qual é o segredo de Deus? Eis aí, Colossenses 1, 26 e 27. O segredo de Deus é Cristo
em vós é a esperança da glória. O segredo de Deus é este: Cristo na sua vida é a esperança da glória. Este é o segredo de Deus. O segredo de Deus. Diga para quem está ao seu lado: Cristo em vós é a esperança da glória. Qual é o segredo de Deus? Só as mulheres. Qual é o segredo de Deus? Mas mais renovado, né, irmãos? Qual é o segredo de Deus? Os homens, qual é o segredo de Deus? Vou perguntar mais uma vez, nós vamos dizer: Cristo em nós, a esperança da glória. Qual é o segredo de Deus? Cristo em nós, a esperança da glória. Nós estamos em tempos de guerra. Vamos recitar com marcha de guerra, com força de guerra. Qual é o segredo de Deus? Cristo em nós, a esperança da glória. Às vezes usamos os braços numa partida de futebol, numa torcida. Benfica quando faz 5-1 no esporte. Esporte é de Pernambuco. Esporte de Pernambuco, irmãos. O Benfica é daqui. Meu é o Náutico. A gente não vibra, né? Não vibra com a seleção. 7-1 a gente ficou. Misericórdia. Estava na estrada para chegar na partida. E quando a gente chegou, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou de vibrar, irmão. Mas aqui não tem isso não. Aqui está a palavra. Qual é o segredo de Deus? Está melhorando, está melhorando. Vamos usar os nossos braços. Qual é o segredo de Deus? Ninguém vai deter o crescimento da MCI. Ninguém vai deter o crescimento da igreja do Senhor. Mais uma vez, qual é o segredo de Deus? Aleluia! Este é o segredo. É Cristo na nossa vida. É Cristo na nossa vida. Ele é o segredo que nos faz andar sobre as águas, que nos faz ver milagres dentro da nossa casa, faz o câncer desaparecer. Ele gera conversões, faz a empresa crescer, faz a gente multiplicar dinheiro. Lucas capítulo 19, versículo 11, é aprender a multiplicar moedas. Ministério do Louvor, por favor. O segredo: Cristo em nós, a esperança da glória. Mas tem um detalhe aí neste texto, que a última palavra é a palavra, ou as expressões, né? Esperança da glória. A palavra esperança é futuro. Futuro. O que será de Portugal? O que é que vai acontecer com a África? Há 4 anos que a gente vai se relacionando com a África presencialmente e 16 anos como mantenedores. E a gente só ouve dificuldades, falta de alimento. 16 anos de guerra civil em Moçambique. E a gente vai orando. Ah, Senhor, vai chover sobre aquela terra. Ah, Senhor, aqueles obreiros que não têm nada. Ah, Senhor, Capesse, vai outros obreiros. Ah, Senhor, restaura Moçambique. A gente vai orando. Ah, irmãos, a última vez agora fomos na aldeia com o Capesse e o missionário Peruca. Que nome abençoado, Peruca. Mas o homem é feio, viu, irmãos? Fui na casa de Peruca. Peruca, tu é muito feio, Peruca. Eu vou trazer uma peruca para você ficar mais bonito. Ele deu um sorriso, me abraçou. Chamei a esposa dele: como é que a senhora casa com Peruca, esse homem feio? Ela é pastor. Aí deu um beijo nele e a gente começou a brincar dentro da casa dele. Há 2 anos que a gente conhece Peruca. E ele dizia: pastor, não tem nada na minha terra. Quanto é que você ganha, Peruca? Pastor, eu não ganho. Às vezes, quando eu consigo criar a galinha, eu troco. Começamos a orar e mandar um pouco de trocado. Ah, irmãos, eu visitei Peruca agora. O
terreno dele está repleto de banana. Ele disse: pastor, é tanta macaxeira, pastor, que eu já vou alimentando 5 aldeias de tanta macaxeira. Pastor, é muita manga. Pastor, graviola, goiaba, abacate. Pastor, e não para de dar não, pastor. Pastor, entrei na casa dele, ele: pastor, olha a casa que eu estou construindo, 3 quartos. Rapaz, como é que você fez isso? Pastor, olha o poço de água. Ah, irmãos, peruca estava tão feliz, cabelo cortado. E não é dinheiro que a gente manda para lá, não. É um mistério de Deus lá na vida dele, irmãos. Botaram uma coroa na minha cabeça, eu fiquei só 2 minutos para não desanimá-los. Depois eu botei a coroa e peruca. Aí ele ficou olhando para mim: meu irmão, tá pensando que eu vou usar a coroa aqui? Me botaram numa saia e coroa. Eu saí ensinando eles para onde devia a coroa. Eu botei a coroa nas crianças. A criança começou a chorar. Só fui botar brincando: ó, a coroa aqui, bota na criança. Quando botou a coroa, a criança se prostrou chorando. Depois, nos anciãos, a terra está produzindo lá, porque o segredo de Deus está lá. Qual é o segredo de Deus? Ele na sua vida é o seu futuro cheio de glória. É a tradução. Qual é o nome desta criança? Qual vai ser o futuro de Carolina? O futuro dela já está preparado. Vai ser um futuro cheio da glória de Cristo. Mas eu abri minha empresa agora, ela começou agora. Eu já sei o futuro da sua empresa. Não é como essa empresa que está sendo vendida lá no Brasil, perto do aeroporto, dizendo: não acredito mais no Brasil, vou embora. Aquele rapaz não sabe o que vai acontecer. É como o dono de uma das operadoras aqui de Portugal foi tentar comprar a BCP do Brasil. Quando chegou no Brasil, há uns 10 anos atrás, decidiu não comprar, perdeu a oportunidade. Quem comprou foi um mexicano. 6 meses depois se tornou o homem mais rico do mundo. E era para ser o português, mas agora foi um mexicano. Eu sei o futuro da sua empresa, se você estiver em Cristo. Sei o futuro dos seus filhos. O futuro da MCI será um futuro cheio da glória de Cristo. Jeremias 29:11. Receba a profecia: pois eu bem sei os planos que tenho a seu respeito. Eu que conheço os seus pensamentos, e eu que tenho algo para os seus pensamentos. Eu sei os seus pensamentos, seu levantar e o seu deitar, mas eu vou te dar o futuro que esperas. Não espere na economia, não espere nos chavões teológicos. Espere nele, porque o amanhã ele tem algo para você maravilhoso. O teu futuro está cheio da glória de Cristo. É descansar nele, porque nele, para ele, por ele são todas as coisas. Diz Efésios 1:22 e 23: porque ele preenche tudo e enche todas as coisas. Para mais informações, aceda ao nosso site www.missãocristã.pt ou siga-nos nas redes sociais.